Conforme o dicionário, intolerância significa intransigência contra pessoas que têm atitudes, ideologias, opiniões ou crenças religiosas diferentes da maioria. Criticar alguém por algo que não concorda pode ser considerado liberdade de expressão, mas ofender e dar tratamento diferenciado negativamente é crime inafiançável e imprescritível. O tema intolerância religiosa abre o Frente a Frente de hoje. O dia 21 de janeiro é comemorado, na verdade, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Assunto importante que a gente traz aqui para a Câmara Municipal com alguns convidados, os quais eu vou apresentar agora, e a gente vai fazer uma discussão e tentar entender um pouco sobre esse assunto. Está representando matriz africana, né, a religião de matriz africana, a Makota Nsindande. A gente vai aprender a falar ainda o nome, que é meio diferente, mas está aqui para falar um pouco para a gente sobre a questão das religiões de matrizes africanas. Padre Evandro Santos, que vai falar para a gente, Evandro Alves Bastos, né? Estou trocando seu nome aqui, que é o representante da religião católica, e também conosco o vereador João Evangelista, do PSDB, que é autor de algumas leis aqui na casa que abordam o assunto. Bem, com todas as apresentações aqui, eu vou lançar uma primeira questão e gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês. De onde para vocês surgiu a intolerância religiosa? Padre Evandro, vamos começar pelo senhor. Então, nós nascemos, a nossa identidade brasileira, ela surge de uma intolerância religiosa. O quadro da primeira missa no Brasil é um retrato de um ato de intolerância religiosa. Nós temos o cenário de uma cruz lapidada de uma madeira da mata brasileira, onde aos pés daquele pau-brasil é celebrada a primeira missa. E em uma madeira sem lapidação, conservando toda a natureza que o Brasil trazia, nós temos uma comunidade indígena ali dependurada, sendo desrespeitada, né? Naquele primeiro ato em que uma atitude religiosa é tomada em nossas terras. Então isso está nas entranhas da nossa cultura. Nós estamos falando de algo que é profundamente pauta da vida brasileira. Para você, vamos fazer a apresentação novamente da Makota Nsindande, que é do Candomblé de Angola, né? A gente apresentar para fazer a representação aí dessa religião de matriz africana. E a gente estava falando aqui nos bastidores, o quanto a Makota vai ter que se expressar aqui, porque volta muito para essa questão da intolerância. Mas para você, Makota, de onde nasce essa intolerância? Então, a minha religião já vem com a intolerância desde o primeiro momento que o escravizado é tirado da sua terra. Quando você chega numa terra longínqua, desconhecida, onde as pessoas não podem manifestar quem são, nem o seu próprio nome era aceito, quanto mais a sua religião, a sua crença. E quando não é conhecido, é tido como ruim. Então, a partir desse momento, começa a luta. Quando os escravizados tinham que manifestar a sua religião, né, a sua crença, escondida dos senhores. Então, a gente já começa nos tirando, né, os nossos ancestrais das suas terras, de lá para cá. Então, só foi piorando a situação. Vereador João Evangelista, autor de algumas leis aqui, a gente vai citá-las. Sim. Mas primeiro eu queria que você respondesse também, João, já que você trouxe à baila, né, essa discussão através das leis, né, através das propostas de leis. Por que você traz essa discussão e para você de onde que nasce, né, como você pensa esse tema da intolerância religiosa? Sim, eu acho que o preconceito, o racismo, não desde que o mundo é mundo que começou, desde que aquele navio trazia os negros para cá, aí começou tudo ali. Essa diferença de religiões, esse eu quero, eu não quero, eu gosto de determinado tipo de religião. E nós aqui, enquanto políticos, não pode puxar nem para um lado nem para o outro. A nossa obrigação é buscar legislação para que todos
saiam vitoriosos e todos sejam respeitados, e que eu acho que a crença, a religião de cada um, eu acho que compete a cada um e cabe a nós, enquanto legisladores, buscar resoluções, buscar leis para todos os tipos de religião. Isso aqui é um debate, na verdade, quando cada um estiver falando, vocês ficam à vontade de interceder e de manifestar a opinião, né, João? Bacana. Porque Isso. a casa, aqui é a Câmara Municipal também, a gente fez um estúdio aqui para a gente poder debater. E como é um tema que traz, que tem a ver com leis, e essa também é uma casa de leis, a gente quer ouvir essas opiniões, porque quem sabe, né, Padre Evandro, a gente consegue fazer leis ainda cada vez mais elaboradas nesse sentido, cada vez né? mais próximas da realidade, da vida, né, do povo. Isso é essencial, sem dúvida nenhuma. Eu queria que você, Macota, especialmente, vamos voltar um pouco, não vou direcionar totalmente, mas o que vocês já sentiram de intolerância? Vocês já passaram, né, o seu candomblé, já passou por alguma situação complicada que você teve que reagir de alguma forma? Sim. A nossa casa, ela fica num lugar periférico, né? Ela fica no Itapuã. Isso aí já começa uma grande questão. Ao nosso lado tem pessoas de outras religiões, de outras manifestações religiosas. E praticamente durante vários anos, nossa casa vai fazer 7 anos que está nesse endereço. E nos 3, 4 primeiros anos, todas as quintas-feiras ou no domingo, tinha polícia na nossa porta. Era chamado, alegando que os tambores estavam fazendo, né, os atabaques estavam fazendo muito barulho, de que a gente estava fazendo outras determinadas manifestações que estavam atrapalhando. E quando os policiais chegavam, não havia esse barulho, não havia esse incômodo. Uhum. Então, a gente teve que... Tem alguns processos judiciais ainda acontecendo, né, contra essas pessoas, infelizmente. Tivemos que ir para esse lado judicial. A nossa casa tem toda a documentação, porque uma casa de candomblé, ela precisa das documentações para estar aberta. Sim. Né, como um centro religioso, como uma manifestação religiosa. Então, a nossa casa teve que correr atrás de tudo isso, tem tudo isso. Então, não tinha mais o que fazer. Era pura, simplesmente, racismo. De não gostar de que pessoas diferentes pudessem pensar diferentes, né? Manifestar a sua fé diferente. Então, tem essas questões judiciais. Tivemos que ir para o judicial. E isso é muito comum. Muito comum. Não só na nossa casa. Não só na nossa casa. Várias casas de candomblé e umbanda em Sete Lagoas, né, já sofreram qualquer tipo de intolerância, seja de chamar a polícia, seja de jogar pedras nos nossos barracões, seja de colocar animais, né, na porta, né, sacrificarem animais à toa e colocarem na porta. Então, assim, a gente já teve algumas... Como se fosse um insulto, né? Como se fosse um insulto. É um insulto. É muito grande. Muito Verdade. grande. Porque a nossa religião, ela não prega o ódio. Pelo contrário, ela prega o amor. Então, quando você faz algo dessa forma, é só afirmando mais um pouco o quanto a sociedade precisa abrir a mente e conhecer. Porque quando a gente conhece, quando a gente sabe o que é, a gente acaba tendo um pouco mais de discernimento. E empatia. E empatia. Né? Respeito. Exatamente. Porque a minha fé, ela é diferente da sua só no que eu cultuo. Mas ela procura e ela vai pelo mesmo caminho. Que é o amor, que é a partilha, que é a prosperidade, que é fazer o bem ao próximo. E é isso. Verdade. Macota, deixa eu te perguntar. A gente sabe que todos os segmentos religiosos, eles têm que estar legalizados, têm que estar organizados perante a sociedade, perante as leis, o cartório, né? Sim. No caso do centro espírita, ele funciona, tem que ter também a mesma autorização para estar funcionando. É feito ali, por exemplo, a vistoria com o corpo de bombeiros também. Aquela acústica, por exemplo, que desde menino que a gente ouvia longe aqueles tambores, ali é um centro de macumba, falava isso, Sim. né? Hoje essa acústica, ela é necessária, ela é obrigatória, essa fiscalização em cima de vocês também? Sim. A gente tem a fiscalização dos bombeiros, né, por uma questão de segurança.
Principalmente agora, depois que teve esse incidente triste com a casa de um irmão nosso. Verdade. Né, aí acabou sendo um pouco até mais rigoroso. Ela não tem a necessidade de extintores, não é obrigatório. Sim. Né? Pela lei, ela não tem essa obrigatoriedade. Tem essa acústica, sim. Então, normalmente, todo barracão ele é mais longe, né, em lugares mais longe, até mesmo porque faz um pouco de barulho. Verdade. Mas como qualquer outra casa religiosa faz, como na igreja católica também faz, quando a gente está louvando, quando na igreja evangélica também faz, né? Mas tem que ter toda a documentação, tem a sua legislação própria. A gente tem a documentação tanto para abrir um templo, quanto dentro da legislação do candomblé, né, que tem todas as casas de candomblé, seja de Angola, seja de Queto, seja do, tem que ter essa legislação, tem que ter essa documentação para estar abrindo, sim, o seu espaço. Que bom. Padre Evandro, eu gostaria que você, sendo padre, né, e o catolicismo no Brasil, ele ainda impera, eu acredito que sim, a gente nem pode falar assim, porque com essa diversidade de religião, pode ser que a coisa fica meio que empatada. Mas ainda assim, o Brasil é um país católico. E aí, a Macota falou sobre a questão do ódio e do amor. E muitas pessoas matam, né, ofendem, insultam em nome do amor. Como é que a gente pode enxergar isso aí? E que tipo de mensagem, que tipo de consciência que a gente precisa levantar nesse sentido? Porque, como ela disse, o objetivo é um só, né? É trabalhar a coletividade por algo maior ali, né? Seja lá o que você acredita, mas acredita em alguma coisa. E isso é baseado no amor. Ninguém faz um culto ali, eu acredito, né, gente, para trabalhar a raiva. Ou será que as pessoas pensam que seja isso? E talvez seja até necessário, né, fazer um culto para trabalhar a raiva, para elaborar seus ódios, seus rancores e mágoas. Verdade. Mas, primeiro, um adendo, porque nós precisamos entender que não é o catolicismo a imperar, né, a ser a religião mais forte no Brasil, de maior números, né? É muito interessante, eu costumo dizer, né, o pesquisador ele faz a pergunta de acordo com a resposta que ele quer ouvir. Então, o IBGE também tem essa tendência, né, essa manobra. E nós precisamos entender um pouquinho isso, porque, na verdade, muita gente hoje está na Igreja Católica porque precisa se revestir de uma pele branca, porque não tem coragem de assumir a negritude em função de toda a colonização que nós ainda vivemos. Verdade. Tem muitos negros de terno alinhadíssimo pregando nos púlpitos de muitas igrejas porque estão ali se revestindo daquilo que só o branco vestia para ir para o trabalho, alinhado, internado, engravatado, né? Então essa roupagem, ela é na verdade um grande disfarce para uma sociedade que precisa defender outros interesses, que é a defesa daquilo que eu creio, porque senão eu também não tenho espaço, não consigo voz e nem vez. Vejo isso na negritude que nós encontramos nos terreiros, no candomblé, na Umbanda, em tantos outros espaços, como lugares de uma identificação sendo reconstruída, sendo regarantida ali, né? Ressignificada é a palavra que a gente gosta de usar. Mas então é só para dar esse adendo, né? Aí, né? Agora, nós aprendemos em casa situações religiosas de aceitação ou de exclusão do outro. Isso se aprende em casa, né? É em casa que a gente escuta ali os gritos em função de não respeitar, né, a macumba que está sendo ali tocada, né? Em casa é que a gente aprende a valorizar ou não. Então nós temos um conflito religioso, um problema de intolerância religiosa que está muito vinculada à desvinculação do grande eixo familiar, das nossas estruturas familiares, do que se ensina em casa, do que se terceiriza da educação, né? Verdade. E da valorização e do respeito. O amor, a prática do amor, ela nasce em casa, né? E quando a gente cresce em meio a uma violência doméstica, que é outro assunto interessantíssimo para essa pauta aqui, que também é ensinado, nós estamos aprendendo isso tudo, né? Então essa é uma questão muito interessante. Agora, quando a gente vem, então, trazendo um pouco para o discurso religioso, a prática, a vivência do amor, ela nunca é demonizadora.
E o grande problema da intolerância religiosa que eu vejo por trás de todo o discurso de intolerância é a demonização. Porque eu tenho a verdade, um Deus salvador, e o outro é o demônio, o outro precisa ser demonizado. Isso é uma prática religiosa histórica, né? Que nós católicos já vivenciamos quando levamos as bruxas para a fogueira, né? Achando que elas eram o demônio, né? A bruxaria. Né? O que é aquilo? E conversávamos aqui um pouquinho sobre a questão da magia negra. Magia tem cor, né? De onde que tiraram isso? Então, todos esses elementos são muito importantes para a gente entender que é um processo educacional que está por trás disso. Isso precisa ser muito trabalhado. É um processo de identificação do amor, né? Que é aprendido em casa, que é sentido e vivenciado nas relações primárias, e assim nós vamos trazendo para a sociedade tudo isso. Eu sou a prova viva disso. Né? Eu venho de um berço extremamente católico, né? Eu falo que eu só não fui o padre na Igreja Católica, literalmente, porque não podia, né? E ainda não pode. Ainda não pode. E eu tive a oportunidade de me encontrar com a minha ancestralidade. Então, quando eu vim também dessa vertente de que macumba era coisa feia, era coisa do mal. A minha mãe cresceu dessa forma, o meu pai também. E você só vai tirar esse significado, de significar tudo isso quando você conhece. E como é que foi esse momento para você? Que você decidiu deixar, né, a religião católica e partir para... Eu falo que eu não deixei. Eu acrescentei a minha fé. Sim. Né? Eu continuo com as minhas vertentes, a minha fé, ela... Porque quando a gente entende que religião ela é fé, o templo, ele é só pedra. Né? Eu tenho que estar ali pelo que eu acredito, pela minha fé. Então, eu só acrescentei a minha fé. Sim. Então, eu não modifiquei o que eu pensava da minha fé na religião católica. Eu falo que eu ganhei mais fé. Como se diz, mais elementos para a minha fé. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E... eu entrei na religião católica, como eu acho que a maioria dos brasileiros entra, porque é uma questão familiar. Então, meu avô era católico, a minha mãe era católica e eu também fui. Né? E os meus pais, por serem muito católicos, crescemos em todas as vertentes católicas. Grupo de jovens, grupo de oração, coroinha, ministra, de eucaristia, tudo. E eu falo que o tambor me chama, né? O toque do atabaque ele me chama. Então... eu tenho um grande amigo, que é um irmão para mim, a gente foi criado junto, que é o Erasmo. O Padre Evandro também o conheceu. E ele foi o primeiro a ter coragem de ir para o candomblé. E eu estive, né, na saída de santo dele, que para leigos entenderem, é como se fosse o nosso batizado, né? E aí eu estive, e aquilo para mim foi, assim, revelador. Mas até para a gente mesmo... quebrar o ciclo desse preconceito é gigantesco, né? Então, quando eu tive a coragem, porque tem que ter coragem, de mudar, né, a minha vertente, o meu local de fé, foi difícil. Primeiro comigo mesma, né, a minha aceitação do que era o candomblé, qual que era a vertente do candomblé, como que se dava essa fé nesse outro lugar. Eu já havia ido em casas de candomblé, eu já conhecia, né, escondido, que fique claro que a gente vai escondido, com medo das pessoas verem e discriminarem a gente mais ainda. Então, a gente ia com medo, né? Será que alguém vai me ver? Será que alguém vai contar para minha mãe que eu estou indo? Depois foi contar para minha família, né, que eu estava decidida a mudar o meu local de fé e aguentar as consequências. Eu estava até comentando com o Padre Evandro no início aqui, o quanto de pessoas que se diziam minhas amigas e meus amigos de anos, que quando eu entrei para o candomblé, simplesmente pararam de conversar comigo. Porque agora eu não sou mais de Deus.
Essa é absurdo, a intolerância, né? Essa é a intolerância. Esse é um quadro, né, concretíssimo de intolerância. concreto, Se afastar de um amigo em função Da religião. escolha Exato. religiosa. Verdade. Dele. como E agora se- é muito interessante, eu estou na escola também, né, como professor, e de vez em quando a gente dá aquelas missões, assim, não, você precisa ir lá conhecer, vai visitar, né, a Igreja Universal, você precisa conhecer, vai lá para participar de um culto, é muito importante. Vai, professor, eu queria ir num centro espírita, num terreiro de candomblé. Mas eu tenho tanto medo. Porque é um medo, né? É algo ligado à intolerância. É inaceitável, é inadmissível, né? Então vai com medo. Será que minha mãe vai me levar, né? Uma vez uma mãe nos procurou, falando assim, olha, vocês têm que mandar por escrito para a gente poder autorizar e levá-los lá. Eu falei assim, pode ir, a senhora vai lá com ele. É para crescer culturalmente, né? Para conhecer o universo religioso. Tá aí para isso. Porque só combate a discriminação quando se conhece a fundo. Exato. Né, João? E, inclusive, Verdade. você tem uma lei, né? E tá para ser sancionada aí, que é uma lei, não, um projeto de lei, Sim. Que institui diretrizes, o PLO 373, que institui diretrizes e ações para o Programa Municipal de Combate ao Racismo Religioso em Sete Lagoas. Ele já foi aprovado aqui na casa, passou pelas comissões, agora isso. está para sanção do prefeito. Ou seja, é preciso uma lei para poder combater o racismo. Não era para ser, né? Mas infelizmente a gente que é legislador procura, não é, esses meios para colocar as leis, para conscientizar. O nosso, por exemplo, é para conscientizar a população inteira. Cada um vai seguir a religião que quer, que o seu íntimo, que o seu coração pedir. Não tem nada, ninguém pode impor a religião a alguém, não é? Eu queria até perguntar para você, por exemplo, só curiosidade, viu? Lá no terreiro, por exemplo, espírita que você frequenta, é proibido, igual certas igrejas evangélicas, assim, às vezes não pode nem cumprimentar o membro se ele for de outra denominação. Não. Lá também é proibido. E você ainda frequenta, mesmo frequentando o terreiro de Umbanda, Candomblé, você ainda frequenta a igreja católica, você faz parte da hóstia, como é que é? Não, então, não somos proibidos de frequentar outra casa. Sim. Né? A gente só comunica ao nosso tateto, que é o nosso pai, né, dentro da casa. E só mesmo uma questão de hierarquia, né? A gente Verdade. comunica, olha, eu vou visitar tal casa, tem festa na casa de fulano, a gente vai, tem festa na casa de um irmão, a gente vai, né? Seja Umbanda, seja Candomblé, porque a minha casa é Candomblé Angola, né? Dentro do Candomblé tem várias vertentes. A nossa é Candomblé Angola Caçange, que dentro do Candomblé Angola também tem outras vertentes, né? Porque a África, Eu acho ela que é talvez muito seja grande. por isso que é tão difícil conhecer também, né? Sim, sim. Por isso que você falou que meu nome é tão difícil, porque é em banto, né? Então, quando a gente fala que a gente renasce, né? Então, muda o nome. Não muda, não. E a minha fé na Eucaristia também não mudou. Não mudou. Não, e não vai mudar nunca. Né? A minha fé no Deus vivo não vai deixar de existir, e Nossa Senhora muito menos. Né? Quando os meus pais, até estava combinando com o Evandro que eu vou levar os meus pais, né, lá no Barreiro. Quando me convida para ir na Igreja Católica, ou quando tem alguma coisa, eu vou, sim. Não tenho problema nenhum. Hoje eu já não faço mais parte da instituição católica, Ah, tá. que é diferente. Sim. Né, eu fazer parte de uma igreja católica no qual eu era coordenadora, enfim. Isso eu não faço mais parte, eu não vou. Mas a minha fé, enquanto a Eucaristia, não mudou, não. Macota, dentro do espiritismo, são, igual você acabou de falar, são várias vertentes. Sim. Dá para ter noção quantas são, mais ou menos, 100, 200? Não, dá não. Nem noção. Não. São várias e É várias. muito grande. O que é isso? A gente tem, assim, o candomblé Angola, ele é um candomblé mais primitivo, Sim. né? Então, os escravizados que chegaram ao Brasil, eles vieram da região do candomblé Angola, né? Que é a região ali de Congo-Angola, Angola. E aí, 150 anos depois, que vem os escravizados da Nigéria, dessa outra região. Então, o candomblé Angola, ele já vem, né? Ele vem primeiro. Mas por que ele não é tão popularizado, vamos dizer assim, né? Por essa questão mesmo de hierarquia. Ele é muito fechado. Ele é mais fechado. Né? Ele é uma cultura que, para você conhecer, você tem que estar lá dentro. Não tem jeito. Não tem como. Bom, o dia 21 de janeiro é comemorado, como eu disse aqui, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E eu vou só explicar por quê, para a gente poder entender como é que nasceu essa comemoração e a importância da gente lembrar isso aqui nesse momento. Foi instituído pela Lei Federal 11.635 de 2007, depois da morte
de uma Ialorixá baiana e fundadora do Ilê Assé Abassá Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda. Ela teve a casa e o terreiro invadidos por um grupo de outra religião e após perseguições e agressões verbais, ela teve um infarto fulminante e morreu. Infelizmente, todas essas datas que de alguma forma combate é porque aconteceu algo trágico, né, Padre Evandro? E a gente precisa repensar se a gente precisa chegar nesse ponto, né? Se a gente precisa de fato ter alguém machucado, de alguma forma ofendido, destratado, verdade. em nome de outra coisa, né, João? Qual que é a importância, né? Por que essas são importâncias diferentes, né, Padre? Chegar à violência, né, ao extremo da agressão, né? Ou até mesmo na própria legislação, o cuidado que precisa ter com isso, né? Me recordo de uma intervenção que precisei fazer certa vez em Santa Luzia, quando um grupo também da Umbanda foi extremamente agredido ali, chamaram a polícia fez a intervenção, mas os objetos sagrados, as insígnias, né, a teofania do grupo foi parar no meio das armas, e era horrível, porque tinha armas, tinha dinheiro, tinha droga capturada, tinha também os objetos sagrados. Então, tudo isso precisa ser muito tratado com um outro olhar, com uma delicadeza, com uma maturidade crítica, porque nós estamos diante do que é sagrado para o outro, né? Para mim é inaceitável pensar, por exemplo, a Eucaristia no meio da droga, né? E porque não que seja impossível servi-la ao dependente, ao drogado, porque ela está ali para todos, mas ela não se mistura com aquilo que pode gerar morte, né? E a data que vem trazer uma memória de morte é exatamente para poder defender aquilo que a religião propõe, que é um discurso de vida, né? Que é defender vida. Exatamente. E acho muito interessante a gente discutir essa data e trazer essa data como um momento, um dia importante para nós religiosos e para todos os educadores e famílias que trabalham com uma consciência madura da religião, porque está em pauta aí um discurso de morte. Por trás disso tudo, né, é sofrimento, é morte que nós temos. E aí quero abrir aqui um outro parênteses, quando Makota falava da pluralidade, dessa diversidade, tanto das vivências, como daquilo que a gente sabe que acontece lá no terreiro, né, que é o lugar da diversidade, que é o lugar da pluralidade. Os nossos discursos cristãos, eles são uma falácia terrível, porque nós excluímos as pessoas, né? Nós excluímos homossexuais, né? Recentemente o Papa autoriza dar a bênção para casais homoafetivos e muita gente diz não, né? Vai lá no terreiro, vai encontrar esse grupo aberto. Nós somos extremamente racistas e é muito interessante como está ali todas as raças em torno do tambor, da dança, da festa. Nós somos extremamente comerciais em muitas práticas cristãs. Vai lá que você vai encontrar a mesa posta, a fartura pronta, a partilha evangélica. Então, todas essas questões que nós precisamos revisitar e aprender muito. Essa data diz muito de vida para a gente. E o trabalho social, né, que o Centro Espírita hoje, nossa cidade, eu acho que em geral, né, realiza com doações para pessoas carentes. É sopão que a gente vai falar, né? Sim. Doação de cestas, de roupas. Nossa, um trabalho muito brilhante. Essa camada de pessoas aí, né, do Centro Espírita realiza hoje, a gente tem que reconhecer isso, né? E fazem, às vezes, muito mais do que outros praticantes, né, Padre? Sim, com certeza. Sem ter que ficar dizendo isso, né? Sem ter que fazer... Só um adendo, que a nossa casa não é um centro espírita. É diferente, né? Os centros espíritas normalmente são kardecistas. Sim. São outras vertentes religiosas. Isso. Né? As casas de Candomblé e Angola são religiões de matriz africana. Isso, aí é diferente. Né? E qualquer pessoa que chegue, que queira, que vai ser bem recebido. Né? Eu acho que quando nós compreendemos que a fé ela é individual, quando a gente compreende que a fé ela é somente minha para o meu crescimento, eu esqueço da fé do outro e eu esqueço que esse discurso de ódio tenha que acontecer. Quando eu compreendo
que o que eu faço com a minha fé é muito maior e que não há verdade somente em uma fé, isso acaba. Esse que é o grande ponto. Mas aí nós temos um outro elemento interessante, que a cultura brasileira, né, de raiz cristã católica, ela precisa do proselitismo, né, a defesa da sua verdade. O evangélico, que às vezes toma atitudes extremas em determinados discursos, no proselitismo, né, na prática proselitista, em defesa daquilo, porque o proselitismo está diretamente vinculado àquilo que nós enxergamos na intolerância religiosa. É exatamente por causa de defender esse discurso a ferro e a fogo que nós queremos combater o diferente. E isso, infelizmente, é da nossa cultura, da nossa religião de raiz cristã católica. Nós chegamos aqui para defender uma verdade, para implantar uma verdade, para instaurar uma verdade, ao passo que o outro vai chegando, né, mineiramente e vai dando conta de não precisar. Outras matrizes religiosas, acho isso muito interessante. O budismo não precisa disso, né? Só para dar um outro exemplo, o budismo não precisa disso, né? Ele não tem que defender a sua verdade. É por causa da matriz, o preconceito já chega por aí. Mas como a gente gosta de dizer, né, nas casas de candomblé, porque a gente é coisa de preto. Exato. Só por isso. Tem isso também. Exato. Sim, é porque é uma religião de preto. É um preconceito antes do preconceito. Exatamente. Né? Não é a religião uma escalada. em si. É porque é muito mais profundo, é muito mais, é lá atrás ainda, porque é coisa de preto, literalmente. Infelizmente. Tem que mudar toda, como o Padre Evandro falou, e eu concordo plenamente. Eu acho que tudo é a base da criação, da infância. Se a gente muda as cabeças, né, João? Se a gente constrói uma cabeça aberta para a diversidade, para aceitação, para empatia acima de qualquer coisa, a gente não vai ter problema de intolerância, de racismo, porque é um discurso, se a gente for pensar, tão vazio, tão sem significado, tão ilógico, que é fácil combater se a gente começar de cedo, né? Se a gente conseguir... Educação aí precisa ser o foco. É fundamental, né? Eu queria só chamar a atenção também para a questão das denúncias, né, em relação ao crime. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 em 2022, uma média de 3 por dia. A gente tem dados de 2022, 2023 já deve ter aumentado isso aí, que a gente sabe que, infelizmente, a tendência é essa. E a lei agora prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Quero ressaltar também sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que ele veda em dos seus artigos que toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha, a liberdade de professar sua religião ou crença individual ou coletivamente, tanto pública quanto privada, por meio de culto, celebração de ritos, de práticas de ensino. Toda uma legislação, né, João? E nova, né, desse ano? Para reforçar aquilo que é óbvio, né? É um direito das pessoas a agirem conforme o seu pensamento, conforme a sua crença, conforme a sua fé. E a gente tem alguns dados aqui, eu vou achar aqui, sobre a questão da mulher em si, né, Macoto? Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque além de todos esses preconceitos que a gente disse, porque aí dentro da intolerância religiosa tem o racismo, tem a intolerância em si, da religião, e tem muitas vezes o preconceito contra as mulheres dessa religião. São muitas lutas que a gente precisa combater. Muitas. Né? Hoje, por exemplo, meu esposo está lá fora me esperando. Porque eu jamais iria chamar um Uber vestido com as minhas paramentas. Jamais. Né? Quando eles aceitam. Tem isso. Né? É mesmo? Sim. Absurdo, né? Sim. Infelizmente, não só em Sete Lagoas, já houve esses casos, mas pelo Brasil todo, quando estamos com as nossas paramentas, muitos carros não aceitam que a gente entre, né? E vem essa questão, principalmente quando sou mulher. Dentro do candomblé em si, não.
Né? A gente gosta de falar que quem manda na cozinha do candomblé somos nós mulheres. Né? Durante muitos anos, o grau maior de quem mandava, vamos dizer assim, grosseiramente falando, eram as mulheres. Era passado de mulher para mulher, de mãe de santo para mãe de santo. Hoje temos sacerdotes, homens, né? Igual na minha casa, é um homem. Mas durante muitos anos foram só as mulheres. Mas eu não acredito que a discriminação da mulher não seja exatamente só por causa da religião. Não. É por causa de tudo, na verdade. Sim, vem por sermos mulheres, já começa aí. Simplesmente. Depois por sermos mulheres pretas. E mulheres que temos coragem de manifestar uma fé contrária que a sociedade acredita ser a correta. Né? Então, a gente sofre mais ainda. Quando a gente vai sair na rua com as nossas paramentas, com as nossas vestimentas, a gente não costuma sair sozinhas, não. Né? Eu sempre tenho algum homem do lado, que é errado. Né? A gente não deveria se sentir protegida só porque tem um homem do lado, quanto a grande maioria que nos fere são homens. Né? Mas, infelizmente, é muito grande tudo isso. Né? Então, eu até comentei com o padre Evandro, né, Evandro? Falei, não, o Lourenço está lá fora me esperando, porque eu não conseguiria pegar um Uber. Né? O Uber não sobe lá no meu bairro, onde que está a minha casa, depois de determinados horários. Né? Quando a gente está indo para o candomblé, que a gente fala que é do candomblé, eles já param de conversar com a gente. Então, assim, é bem complicado. Acha que pega alguma coisa? Será? Deve ser, porque você vai passar o Réveillon em Copacabana e ver aquele mundo de gente vestido de branco, né? Todo mundo fazendo oferendas no mar. E aí, nossa, você pensa assim, gente, que mente aberta que esse povo tem, né? Que chique que é. Sem e nada. de repente, no dia a dia, né? Não é assim, a prática, a simples indumentária, Sim. né? E tudo isso gera um preconceito, né? E não... isso está entranhado, né? Não, Isso... no próprio trabalho da gente. Quando eu fiz meu santo, que eu cheguei com a cabeça rapada, né, que eu tinha que colocar o meu pano da cabeça, né, meu já na cabeça. E aí, na escola, alguns colegas de trabalho chamou a diretora e perguntou, como que nós vamos fazer agora? Gente, agora é da macumba. É perigosa, né? A diretora falou assim, e isso implica em quê? No trabalho dela. Porque eu sou educadora, né? Sou professora. E isso implica o quê? E aí eu estava falando, até comentando que depois que eu assumi a minha religião, né, dentro da escola, o tanto de aluno que teve a coragem de falar assim, eu também sou. Não, eu tô. Tá vendo? Né? Eu também sou. De onde que a senhora é, tia? Né? Eu quero ir lá visitar. Então, assim, isso é muito bonito, porque aí também tem a questão de ter representantes no qual eles confiam dentro dos espaços. Né? E tem que ter mais, não só da religião de matriz africana, de todas. Verdade. E a gente poder falar dessa religiosidade abertamente, né? Mas a gente sofre Viu ainda como é muito. uma questão de demonização? É, Né? E aí mais demonização. ainda ligado à mulher, a essa mulher que se veste desse jeito. Então, nós precisamos quebrar isso, né? São as novas bruxas, né, padre? Exatamente. É isso aí. Condenadas na nossa sociedade. Gente, o assunto tá maravilhoso aqui. A gente poderia ficar aqui e falar um tempão ainda, mas eu fico Verdade. muito satisfeita da gente poder trazer essa discussão para cá com pessoas que de fato sabem o que estão falando, né? Isso é importante. Não é conversa para boi dormir, como se diz. É conversa séria, é conversa que precisa ser levantada. Quero agradecer muito, João. Vou deixar o espaço aqui para cada um falar um pouco, né? Para a gente finalizar isso aí. Mas muito obrigada pela disponibilização aí do seu tempo e falar um pouco desse trabalho, né? Da produção de leis nesse sentido para garantir os direitos de todas as pessoas, né? Obrigado, Raquel. Estou muito feliz em poder estar participando desse primeiro programa, né? Programa que bacana, né? A gente pode conhecer pessoas e debater nossas ideias e tenho certeza que os telespectadores estão bastante inteirados e vão gostar muito dessa nova programação da TV Câmara. Quero cumprimentar a Mardoma. Macota. Macota. O nome é difícil. É o nome verdade. a gente... é mãe. É mãe. Ah, que linda, tá vendo? Que linda aí, maravilhoso. Tá vendo? Eu acho que a gente ganha conhecimento mesmo com você aqui, né? E eu gostei muito dessas crianças que chegam lá e são bem tratados e, claro que
elas voltam para casa e convencem os pais, porque até os pais têm que liberar, não é? Quando a criança quer ir, quer seguir uma religião, é de foro íntimo realmente, né? Ao padre também, nosso abraço também. Depois vou lá fazer uma visita também, padre, na comunidade Barreiro, né? Que o senhor está. É um prazer muito grande ter falado e ter participado aqui com o senhor também, com vocês. E obrigado, Raquel, por essa oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores e os ouvintes da TV Câmara. Obrigada, João Macota. Deixa espaço também para você. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter se despido, né, de todos os medos de pegar Uber, inclusive, e vir aqui conversar com a gente, trazer tanta experiência e tantas reflexões necessárias. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui pensando um pouco mais sobre isso. Eu que agradeço, Raquel, o espaço, né? Deixo o convite a todos, a vocês, para ir lá conhecer a nossa casa. Além de ser uma casa de candomblé, ela também é uma associação, né? O nosso trabalho ele não é pensado somente dentro do barracão, ele é pensado para a comunidade. Então, esse ano tem os projetos, né, dentro da nossa comunidade, das oficinas para as crianças e para os adolescentes lá do bairro Itapuã, né? Então, a gente não quer ficar dentro só do barracão louvando o nosso sagrado. Louvar o sagrado é importante, mas levar algo mais concreto para a comunidade é ainda mais importante, né? A gente fica no Itapuã, na Rua Patativa, número 1. Eu brinco que é a última rua, a última casa do bairro. Depois já vem a Embrapa, né? Eu fico muito feliz com esse convite de podermos falar um pouquinho do que é o candomblé, de mostrar para as pessoas que não é essa questão toda, né? Essa demonização toda que eles fazem. E quando tiver dúvidas, vá numa casa. Vá, não estou falando para entrar para uma casa, mas vai lá conhecer, ver o que é a religião, como que ela é feita, como que ela é louvada. É uma religião muito bonita. E fica aí o meu convite, meu agradecimento. Obrigado, João. Tá, Padre Evandro, por te rever um pouquinho, né? Da gente bater papo. E Raquel, obrigada novamente. Tá? E fica o convite para vocês também lá. Pode deixar, gente, convite aceito. Padre Evandro, muito obrigada, viu? Você está sempre uma pessoa muito querida, com muita consciência, falando sobre todos esses assuntos, sem receios, se colocando, de fato, à frente de todos os preconceitos e trazendo, acho que a maior mensagem que pode trazer, que é o amor, né, a todas as pessoas, que é isso que a gente tem que cultivar. Obrigado, Raquel. Obrigado, João Macota. Obrigado a toda a produção aqui da TV Câmara pela oportunidade de participar, sempre com abertura para os diálogos, para a reflexão, né? Com o coração e a mente aberta. E na certeza de que nós somos capazes de romper todo o preconceito por um processo de educação maduro, saudável, pelo diálogo tranquilo, sereno e em paz. Que saibamos vencer esses tempos de guerra com mais harmonia, com mais amor de verdade e com muita paz no nosso coração. Paz e bem para todos. Muito obrigada a você também que esteve conosco durante esse Frente a Frente. Esse foi o Frente a Frente sobre intolerância religiosa. Você continue conosco na nossa programação da TV e da Rádio Câmara. Até lá!